Oi, oi, oi. Tudo bem? Vamos aguardar um momentinho. Esperar alguém entrar. Vamos. 3 filosofias da vida. Nós vimos a vida como vaidade, de Eclesiastes, e hoje a gente começa a vida como sofrimento, do livro de Jó. Então, é preciso entender esses conceitos, o que o Peter Griffith quer dizer aqui, para que a gente possa avançar no autoconhecimento e nessa jornada para se chegar até Deus. O Eclesiastes, nós vimos que tudo é vaidade sem a transcendência, porque tudo nesse mundo vai passar. Tudo nesse mundo, toda a matéria vai passar, o nosso corpo, tudo que nos cerca vai passar. A única coisa que não vai passar é a transcendência, é a vida eterna. E por isso que ele fala que se há um caminho teme a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e siga os seus mandamentos. Agindo assim, você consegue ir para a transcendência, que é desenvolver a vida espiritual. E só na vida espiritual que a gente encontra um sentido para isso. E também um sentido para o sofrimento. Na live passada, eu falei sobre esse aqui, viver com sentido. Nesse livro, de logoterapia, ele fala que existe caminhos que levam ao sentido, para descobrir o sentido. Em Eclesiastes, nós vimos que a transcendência, a descoberta de um sentido, me traz uma vontade, um desejo de viver, de transcender. E entendendo o sentido do sofrimento, eu passo pelo sofrimento com mais vigor, com mais energia. Eu não fico tão abatida em relação ao sofrimento, porque eu começo a entender que tem um sentido, que tem um propósito. Oi, Vanessa, tudo bem? Então, e aqui nesse livro ele vai falar, e eu vou só pincelar, porque meu objetivo é que a gente faça uma live só com esses conceitos da logoterapia. Mas ele vai dar as seguintes dicas de como encontrar o sentido. Diferenciar e decidir. O sentido depende da situação e da pessoa. O significado do sentido. 3 caminhos principais para o sentido. Valores vivenciais, valores criativos, valores atitudinais, como lidar com sofrimento inevitável. Então, nós vamos falar sobre se eu preciso encontrar um sentido para a minha vida, se eu preciso encontrar um sentido para o sofrimento, como que se encontra esse sentido? E a gente vai ver sobre isso na live de hoje. Nós vamos entender um pouquinho, com a ajuda de Jó, do livro de Jó, entender um pouquinho como que se dá isso, como achar sentido no sofrimento, como responder à questão de por que acontece coisas ruins com pessoas boas. Por que mesmo sendo pessoas boas,
acontece coisas ruins, né? E aqui ele vai falar o seguinte: o livro de Jó é um enigma em resposta a outro enigma. O enigma que a obra responde é o problema mais profundo da vida, o problema do mal, do sofrimento, da injustiça no mundo que é governado por um Deus justo, por um Deus justo. Este Deus, no entanto, não é uma formulazinha exata, luminosa e áspera, mas sim um mistério. Ele é o Deus de quem o rabino Abraham Heschel disse: Deus não é legal, Deus não é um tio, Deus é um terremoto. Podemos ou não apreciar um Deus que é um terremoto, que não é um tio, mas nossos gostos pessoais não alteram a realidade. Se hesitamos em aceitar a Deus de Jó e do resto da Bíblia, é a nossa pele que está em jogo, não a de Deus. O universo não titubeia quando nós titubeamos. Jó é um mistério, e o mistério satisfaz algo que não é precisamente a nossa razão. Se no livro de Eclesiastes a gente trabalhou tanto com a questão da razão, aqui o livro de Jó tira toda a razão. Tira toda a razão porque o livro de Jó começa com Deus, com um diálogo com Satanás. Ah, eu vi que você anda rodando ali, tá observando meu servo Jó. Ele não existe ninguém mais fiel, mais justo do que Jó, disse Deus para Satanás. E aí Satanás fala assim: ah, mas é claro, ele é próspero, você dá tudo para ele. Você praticamente comprou ele, por isso que ele é tão bom assim. Quero ver se ele realmente vai te servir e ser tão bom se você tirar tudo. Pasmem. Deus aceitou esse desafio. E fala, tá bom, pode tirar tudo dele. Só não toca na face. Tem umas traduções que falam da face. Só não toca na face dele. E assim começou. Assim começou a jornada de Jó, de um acordo, né, de uma aposta que Deus faz com Satanás, quando Satanás fala que Jó só servia a Deus, só era fiel a ele porque Deus mimava ele, dava tudo o que ele queria e ele era um homem muito próspero. E isso fazia com que ele servia a Deus. E aí assim a gente começa o livro de Jó. E vamos lá. A chave bíblica para entender o livro de Jó, né, nesse mistério, porque vai falar de muitos mistérios, e a transcendência necessária que nós vimos do livro de Eclesiastes, traz para esse mistério do livro de Jó. E a chave está em Êxodo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. O nome de Deus, eu sou. Então, a chave para entender o livro de Jó é o seguinte: Deus ele é o grande eu sou. Não interessa a nossa concepção, a nossa razão, a nossa ideia de como que nós fazemos de Deus. Ele não está preso à nossa pequenez em tentar entendê-lo. Como Deus todo-poderoso e totalmente bom, pode deixar coisas más acontecerem com pessoas boas, porque ele é.
e ele vai dar um jeitinho de que mesmo situações que significam que aparentemente são ruins, ele transforma em bênção. Porque mesmo em situações como Jesus na cruz, que era como se fosse total êxito, vencimento do mal, depois tem a ressurreição. Ele transformou aquilo de tão sofrido, né, a paixão de Cristo, com tanto sofrimento, em algo que nos deu a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e a possibilidade de ir para esse mistério, essa transcendência. E com a nossa pequenez, nós começamos a agir conforme os amigos de Jó agiram. E como que eles agiram? Ah, você não deve ser tão bom assim não, Jó. Porque se você fosse tão bom, Deus não faria essa coisa com você. Ah, Jó, você tá achando que você é bonzinho, mas Deus, que é justo, não deixaria algo ruim acontecer com você desse jeito. No meio do sofrimento, vêm os amigos de Jó querendo defender a Deus, falando o seguinte: percebe bem, olha bem no seu interior, será mesmo que você não tem um pecado oculto aí? Será mesmo que você não tem algo aí que você não confessou a Deus? Será que você não fraudou, não enganou alguém? E aí os amigos de Jó começam, né, a falar com ele, e Jó firme na convicção de que ele serviu a Deus de todo o coração. Ele, na sua integridade, continuou com a mesma postura de servir a Deus e saber, não, perfeito eu não sou, eu não posso nem comparar a Deus, mas eu sei que eu servi de todo o coração a Deus. E aí a esposa entrava, né, que aí vieram as más notícias, né, os filhos todos morreram, os animais todos morreram, tirou tudo. Jó ficou praticamente com a roupa do corpo e começou a dar feridas no corpo dele, que ele só conseguia sentir bem quando ele estava no meio de cinzas, que as cinzas melhoravam a coceira no corpo dele, que ele estava. E aí, a gente já pula do Velho Testamento para o Novo, uma fala de Jesus que diz o seguinte, das bem-aventuranças, que está em Mateus 5. Então, abriu a boca e lhes ensinava. Eu acho tão interessante essa tradução. Então, abriu a boca, o verbo abriu a boca e lhes ensinava dizendo: bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniares, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Ai, é lindo a bem-aventurança. E aqui a gente vê, mas como assim bem-aventurados que choram porque serão consolados? Aqui a gente já entra um pouco no mistério do livro de Jó e do sofrimento, da razão do sofrimento. É uma bem-aventurança. São felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. E aí a gente já começa a entrar numa nova dimensão da realidade. O cristianismo, ele nos abre uma nova dimensão do que realmente é importante, do que realmente importa e do que realmente tem valor. E o valor está em acessar esse mistério. Em acessar esse mistério que Cristo trouxe para nós. Desse poder, desse Deus todo-poderoso que é bom e justo. Mesmo deixando com que o sofrimento aconteça com pessoas boas. Porque o sol nasce para bons e para maus. E acontece coisas boas com os bons e com os maus. Não é? E aí, quando a gente começa a entender que eu posso escolher dar outro sentido para o sofrimento, eu consigo transpor todo esse sofrimento que certas situações causam em nós quando nós não vemos sentido em sofrer ou passar por essa situação. Todas as vezes que nós não encontramos esse sentido no sofrimento, o nosso sofrimento amplia. Quando nós não aceitamos a realidade, nós entramos num ciclo de sofrimento. Quando nós, na tentativa de não sofrer, de não sentir dor, rejeição, abandono, negamos a realidade, nós enfraquecemos e ampliamos o sofrimento. Nós só conseguimos transpor o sofrimento, nos sentir fortalecidos quando nós vamos para a realidade, quando nós temos maturidade suficiente para estar na realidade e saber que a realidade, o que nos acontece de bom ou de ruim, é o melhor que poderia acontecer para nós no momento. Não só as coisas boas são dádivas e bem-aventuranças, bem-aventuranças mesmo para nós. Porque bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então a lógica, a razão, as coisas de Deus, elas são diferentes do que o mundo quer impor. Eu tenho rezado a ladainha da humildade. Vocês conhecem ela? Não existe crescimento espiritual sem humildade. Não existe desenvolvimento e conhecimento de Deus sem a humildade. E na ladainha da humildade fala o seguinte:
Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecida, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferida, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhada. Do receio de ser desprezada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecida, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser infamada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus. Dai-me a graça de desejá-los. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuída. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Essa ladainha da humildade é para trazer a gente a perspectiva de que se aconteceu tudo isso com Jesus, por que não pode acontecer comigo? Se Jesus sofreu tanto, foi humilhado, desprezado, crucificado, apanhou uma coroa de espinhos, flagelado, caluniado, chamado como demônio, abandonado pelos amigos. Por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus é o exemplo, por que para nós não pode? Por que o nosso ego fica tão aceso quando acontece alguma dessas coisas com a gente? E aqui o livro de Jó vai falar o seguinte: se a gente não deixar o nosso ego, nós não veremos a Deus. Se nós não entrarmos nessa dimensão do cristianismo e parar de ficar nessa fantasia de que minha vida precisa ser perfeita e se eu tenho bens materiais é porque eu sou abençoada por Deus, se eu tenho prosperidade financeira é porque eu sou abençoada por Deus, isso tudo é uma fantasia. Não é isso que significa a bênção de Deus. Não que isso não possa ter, mas que isso não esteja no meu coração, porque aonde está o meu coração, aí está o teu tesouro. Se isso me apega aqui à terra, se os bens materiais é um apego, é como se isso fosse o sentido da minha vida, então eu já estou sem sentido. Então eu estou na vaidade. E aí, ele vai falar aqui o seguinte: um dos principais interesses dramáticos do livro é precisamente o contraste chocante entre aparência e realidade, entre a solução aparente e a verdadeira, infinitamente mais difícil, misteriosa e surpreendente. Não devemos ver os 3 amigos de Jó como tolos, porque não são, e porque poderíamos
perderíamos o grande drama, a ironia, o contraste entre aparência e realidade. Devemos simpatizar com os amigos a fim de ficarmos chocados com Deus, como eles ficaram. Em certo sentido, esse é o principal motivo para o livro ter sido escrito, para chocar o leitor com Deus, o Deus real, o Senhor do absoluto, o grande eu sou, o que não precisa dar satisfação nenhuma para ninguém se ele faz ou deixa de fazer, se ele dá o salário igual para o que começou a trabalhar cedo ou se dá o salário igual para quem só trabalhou 1 hora no final do dia. Ele faz do jeito que ele quiser, do jeito que ele bem entende. E essa nossa razão, que quer pôr ordem em Deus, que quer saber mais do que Deus, de como fazer e ser justo, ela precisa ir para a cruz. Ela precisa ser crucificada, precisa ser abandonada. Só que para abandonar esses padrões, essas certezas, essas verdades que nós temos como conceitos verdadeiros, elas precisam ser checadas se é isso mesmo. Devemos... não. Como diz Raymond Nogar, diferente do Deus confortável e conveniente das nossas próprias expectativas e categorização, se o próprio Deus, a sabedoria infinita por trás de toda a nossa história, não fosse tão chocante e surpreendente, mas racional, previsível, confortável e conveniente, então a vida não seria um mistério a ser vivido, mas um problema a ser resolvido. Não uma história de amor, mas de suspense. Não uma tragicomédia, mas uma fórmula. Pois a tragédia e a comédia são as duas formas primárias do mistério. E se há uma lição que podemos tirar de Jó é esta: vivemos num mistério. E precisamos pagar o preço para conhecê-lo. Precisamos entrar nessa jornada do herói que Jó entrou e que Jacó, quando lutou com o anjo, também entrou. Vários personagens bíblicos entraram nessa mesma contato com esse Deus, que não esse Deus do meu entendimento, mas do Deus real, que pagaram o preço para conhecer o Deus real. Esses homens que deram esse passo, não só esses homens, mas essas mulheres que também já deram esses passos, elas antes conheciam a Deus só de ouvir falar. E eles passaram a ver a Deus. E nas bem-aventuranças a gente entende que só ver a Deus, só vê, enxerga a Deus os de puro coração. E quer algo mais poderoso que o sofrimento para purificar o nosso coração? Não é mesmo o sofrimento algo que traz essa mortificação, essa purificação do nosso sentimento, do nosso coração? Então, existe um porquê em todo sofrimento. Se pergunta para o autor do livro de Jó, se ele, no final, depois que Deus faz tudo, né, e que ele reconhece que antes ele pensava que conhecia Deus, mas ele não conhecia, e se perguntasse para ele, você acha que valeu a pena? Com certeza ele responderia que não tem nem como comparar. Que o sofrimento foi muito pouco comparado ao que ele apreendeu. E aí eu trago essa pergunta para você. Quantas vezes na sua vida você teve situações de sofrimento que você lembra hoje e vê que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido?
pelos frutos que esse sofrimento, essa situação provocou na sua vida. Quantas vezes nós, fazendo um retrocesso das nossas experiências, nós não percebemos que o melhor que poderia acontecer conosco foi o que aconteceu. Que o sofrimento, diferente daquilo que eu acreditava quando estava passando pelo processo de sofrimento, achando que Deus estava insatisfeito comigo, que era um fruto de um pecado, que era uma vingança de Deus, uma punição de Deus. Quantas vezes nós não percebemos que esse sofrimento foi uma demonstração do amor de Deus para nós? Você já passou por isso? Você já teve essa experiência do amor de Deus, de conhecer o amor de Deus e o cuidado de Deus por você através de uma situação difícil de sofrimento? Você já teve essa experiência? Vamos em frente. Então aqui, deixa eu ver aqui qual que eu... E como, né, Eliana? E como a gente já passou, né? E aqui ele vai falar o seguinte: a primeira primícia afirma que Deus é bom e confiável, mas a bondade de Deus não significa exatamente o mesmo que a bondade do homem. Porque Deus não é o homem. Um homem bom não é o mesmo que um bom cachorro. Pela mesma razão, a bondade de Deus não é a mesma que a do homem. A razão é que a bondade é proporcional ao ser. O ser de Deus é divino e infinito. O do homem é humano e finito. O do cachorro é finito e canino. Cada um tem uma bondade proporcionada à sua natureza. Assim, não é mal que um cachorro seja sexualmente promíscuo, como é para o homem. A bondade canina se transporta para o homem. A bondade canina, se transposta para o homem, seria uma regressão, um retorno ao instinto puramente animal. Não é diferente com a bondade divina e humana. Então, quando a gente quer comparar Deus com aquela ideia, com aquele conceito que nós temos de bondade, a gente está incorrendo num erro. É como se comparasse, né, numa proporção infinitamente menor, o homem, um homem bom com um cachorro bom. A bondade é totalmente diferente. O conceito de bondade é totalmente diferente. E aí, Jó acha que a sua experiência é um teste para a fidelidade de Deus. Mas, de fato, como o leitor já sabe, né, porque a gente sabe como é que começou essa história, né, pela olhadela por trás da cena no primeiro capítulo, Deus é quem testa a fidelidade de Jó. Na Idade Média, o problema era a relação fé e razão. Peraí. Não, primeiro eu vou voltar aqui. Não faz o menor sentido, tomando a felicidade no seu significado mais superficial,
afirmar que os que choram são felizes. Mas no sentido mais profundo e antigo de felicidade, bem-aventurança, Jó está feliz mesmo sobre o monte de esterco. Ele sofre e não está satisfeito, mas é bem-aventurado e não é rejeitado. Como podemos compreender a lição do segundo ato de uma peça antes de chegarmos ao quinto? O problema do mal vivido e não só pensado insere-se na história, no tempo e na palavra que a Escritura dá como resposta. É espere, paciência. Em meio ao sofrimento, às situações difíceis, espere. Espere. Eu sei que o meu Redentor vive e vai me resgatar. Quando Santo Tomás de Aquino formulou na Suma Teológica o problema do mal como uma das duas objeções à existência de Deus, lembrou-se daquilo que muitos filósofos esqueceram, que a solução vinda de Deus é concreta, dramática e temporal. Ele, como vimos, explica o argumento assim: Deus é a bondade infinita, mas se um dos dois contrários é infinito, é impossível que ambos existam ao mesmo tempo. Se Deus é infinito, mas existe o mal que é infinito também, não tem como os dois existir ao mesmo tempo. Deus, porém, é a bondade infinita. Logo, se Deus existe, o mal seria completamente eliminado. No entanto, o mal existe. Portanto, Deus não existe. E a sua resposta é o seguinte: quem conhece Santo Tomás, na Suma Teológica, ele fala um contrário para depois falar o que ele dá um argumento contrário para depois falar um argumento coerente. E aqui, como diz Santo Agostinho, Deus, sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras se não fosse onipotente e bom para, mesmo do mal, tirar o bem. Logo, pertence à infinita bondade de Deus permitir o mal para deste fazer jorrar o bem. Deus, além de infinito, onipotente e bondoso, ele é muito maior do que o mal. O mal existe. E ele permite que o mal haja para que desse mal faça jorrar um bem infinitamente maior. É como, não sei qual santo, falando que, bendito Adão que pecou, porque através do pecado de Adão, nós tivemos Jesus Cristo. Porque se Adão não tivesse pecado no paraíso, nós não teríamos Cristo. Então fala, bendito Adão, porque do pecado de Adão, nós temos a redenção de Cristo. E aí, pra gente entrar num outro, deixa eu ver, vai dar tempo, que é esse aqui, ó, o Encontro com Self, através do livro de Jó. Então, no passado, principalmente na Idade Média, o principal conflito era entre a razão e a fé. Na nossa época, que é fraca quanto o assunto é razão e até duvida do seu poder de descobrir e provar verdades objetivas, e forte quando é psicologia e experiência, o problema crucial
problema crucial é a relação entre fé e experiência. Hoje, muito mais pessoas perdem a fé porque experimentam o sofrimento e acham que Deus as deixou na mão, do que por qualquer outro argumento racional. Jó é um homem de todos os tempos, mas principalmente do nosso. O seu problema é precisamente o nosso. Qual é a solução? Especificamente, por que Jó experimenta a ausência de Deus quando ele prometeu estar presente? Uma parte da questão é fácil. Deus testa a fé de Jó. Jó precisa acreditar em Deus como alguém real, presente e fiel. E não só porque isso é fácil, porque tudo corre bem, porque a experiência confirma tanta fé que essa quase deixa de ser necessária. Jó também precisa aprender a acreditar em Deus como uma fé completa. Ainda quando as experiências e as aparências a contradigam, como Jesus na cruz, abandonado por Deus sem consolação alguma de nenhum tipo. Uma fé assim é infinitamente superior à fé barata e superficial que empurra a pessoa na mesma direção que a experiência. Uma fé árdua não é boa porque o sofrimento é bom em si mesmo, ou porque a dificuldade de crer é boa em si mesma, mas porque a fé tem a sua origem no centro da pessoa, no eu, na vontade, não nas partes da pessoa que dependem do ambiente e do que acontece no mundo. Porque o mundo passa, mas nós permanecemos. O que a pessoa decide no tempo, as nossas escolhas, é ratificado na eternidade. Quanto mais forte a entrega a Deus, neste centro obscuro e não passional da pessoa, mais profunda será a sua salvação eterna. A vontade é a guardiã dos sentimentos e deve aprender a conduzi-los e não a segui-los. Vou ler de novo. A vontade é a guardiã dos sentimentos e deve aprender a conduzi-los e não a segui-los. A vontade deve ser superior aos sentimentos, os meus sentidos externos. Esta é a parte mais óbvia e fácil da resposta. Deus está fortalecendo e aperfeiçoando a fé de Jó, a fidelidade dele no cadinho da dor. Mas há uma outra parte da resposta que não tem a ver com a natureza de Jó, mas com a de Deus. Por ser quem é, Deus não pode simplesmente se submeter a súplicas e pedidos de esclarecimentos feitos por Jó. Deus não é um daqueles candidatos a responder perguntas difíceis num programa de auditório. É Ele quem faz as perguntas. Ele não vem em segundo lugar, mas em primeiro, no princípio. Seu nome, que revela a sua essência, é Eu sou, não Ele é. Deus existe na primeira pessoa do singular. É sujeito, não objeto, nem mesmo objeto das buscas e especulações de Jó. Tanto que Deus, quando responde a Jó, responde através de perguntas. Foi você que mediu o mar, a terra, o universo? E começa a responder para Jó através das perguntas.
Aqueles que já se encontraram com Deus e não com o conceito de Deus, e não com a ideia que fazem de Deus. Os santos e místicos, todos os que, em outras palavras, são como Jó e não como seus amigos teólogos, dizem a mesma coisa. É impossível descrever o encontro por meio de palavras, quanto mais o encontrado. Deus não pode ser um objeto dos nossos conceitos. Diante dele, nossos conceitos se quebram como vidro, como óculos. Nem aquilo que julgávamos ser a nossa personalidade resiste. Quando estou unido a Deus, já não sou eu mesmo. E Deus já não é o meu tu, o meu objeto. Deus é o meu eu. E eu sou o tu dele, o objeto dele. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Por isso os místicos dizem coisas tão estranhas sobre si mesmo. Falam, por exemplo, conectado. Parou um pouquinho, né? Por isso os místicos dizem coisas tão estranhas sobre si mesmo. Falam que o eu é uma ilusão. A ilusão que é destruída não é o eu, mas a imagem que fazemos de nós próprios. Por conta da nossa perspectiva, nós no centro e Deus em algum lugar do nosso campo de visão. Isso é uma ilusão. E Deus a estilhaça ao inverter as posições. Ele no centro. Nós em algum lugar no campo de visão dele. Nós somos objeto dele, não ele é o nosso. Então o sofrimento vem para que a gente vá para o nosso lugar, para que a gente tenha uma percepção de realmente quem somos nós. Que eu é esse, que é esse ego, essa ideia que eu faço de mim, que precisa morrer para que realmente Cristo viva em mim. E o sofrimento é um meio encontrado. Todos têm que sofrer para encontrar? Acho que não. Acho que não pode ser uma regra. Mas quanto mais apego nós temos a esse tipo de conceito, mais nós vamos sofrer. E aqui, nesse livro junguiano, que vai falar sobre as imagens que o William Black fez sobre o livro de Jó, um encontro com o self. Edvard Edinger. O livro de Jó representa um embate decisivo do ego individual com o self, a personalidade maior. Aqui o conceito de self é um conceito junguiano que é como se fosse uma personalidade maior. Existe o nosso ego, existe o nosso inconsciente coletivo, existe o self, que é a imagem de Cristo, que é o arquétipo de Cristo. O ego é ferido nesse embate, provocando uma descida ao inconsciente. Devido ao fato de Jó perseverar no questionamento do sentido da experiência, sua resignação é compensada com uma revelação divina. Ao ego, por apegar-se firmemente à sua integridade, é concebida uma compreensão do self. Hora nenhuma vê Jó reclamando de Deus. Jó não ficou na murmuração. Ai, que Deus não podia ter feito isso comigo, coitadinho de mim. Hora nenhuma Jó entra nesse embate. Ele quer entender. Ele busca compreender o sentido do sofrimento, ele busca transcender essa dor. Ele sabe, ele tem como valor, ele tem como princípio que Deus é bom. Que Deus é bom e ele, na sua bondade, não faria o que fez com ele se não tivesse um propósito maior.
E ele entra nessa experiência querendo aprender, querendo tirar todo o conteúdo necessário para o crescimento dele, mas distante de qualquer tipo de murmuração. Ele não murmura. Ele não... A mulher dele fica falando, fala logo, amaldiçoa-se logo esse Deus seu e sai disso. E ele não faz isso. Os amigos dele vêm, em vez de consolá-lo, fica assim, deve ter alguma coisa escondida aí. E ele não se dobra. Ele tinha consciência disso. E isso é muito importante, essa integridade dele. Em O Encontro com o Self, o livro bíblico de Jó é visto como um paradigma para uma certa experiência de Deus. Em termos psicológicos, a história de Jó é uma imagem arquetípica que retrata o encontro entre o ego e o self. O livro baseia-se nas ilustrações de autoria de William Black, que falam de modo vivo e profundo sobre o efeito desse encontro no inconsciente do homem moderno. No inconsciente, existe um centro transpessoal de latente consciência. A descoberta desse centro, que Jung chamou de self, é como a descoberta de uma inteligência cósmica. O termo self é utilizado por Jung para designar o centro transpessoal e a totalidade da psique. Constitui ele a personalidade maior, objetiva, ao passo que o ego é menor e subjetiva. Empiricamente, o self não pode ser distinguido da imagem de Deus. O homem agora não está mais sozinho na psique e no cosmos. As vicissitudes da vida se revestem de um sentido novo e ampliado. Os sonhos, as fantasias, a enfermidade, o acidente e o coincidente tornam-se mensagens potenciais do parceiro invisível com quem compartilhamos nossa vida. Quando nós atingimos o self, quando nós deixamos o nosso eu morrer, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz e produz muito. Está dizendo dessa capacidade, desse ser transpessoal, que é a nossa de chegar a Deus, aí chegar ao self, a chegar à dimensão espiritual, que Santa Teresa d'Ávila vai chamar do nosso castelo interior ou moradas, a esse Deus que nós somos imagem e semelhança e que está em nós, que está na nossa alma, quando nós fazemos contato com essa alma e deixamos com que a nossa vontade, o nosso ego, as nossas concepções sejam transformadas, direcionadas conforme a vontade de Deus. Quando a gente busca essa santidade, quando a gente busca ser santos, e a santidade é um caminho de purificação, de separação para fazer a vontade de Deus. Quando a gente busca isso, busca esse encontro, essa santidade que me leva a esse rei, a esse Deus que mora no castelo interno, quando eu faço contato genuinamente com essa dimensão em mim, eu entendo o motivo do sofrimento. Eu entendo que tudo que acontece está interligado a um bem supremo e que o meu conceito de bom ou de mal precisa ser revisto. Por isso que a gente falou, espera, que a palavra aqui de Jó é espera. Espera em Deus. Espera em Deus que você vai conseguir
entender tudo que ele está fazendo, mas deixa com que o novo venha, que esse novo entendimento venha. Quando nós estamos cheios do passado, cheios dos conceitos que nós aprendemos, nós impedimos que o novo venha, que a nossa mente expande, que a nossa consciência expanda nesse entendimento. E por mais que a nossa consciência vai expandir, nós não vamos chegar ao ponto de entender, compreender a superioridade, a magnitude de Deus. Mas nós precisamos saber que esse excesso do passado, esse excesso de experiências que estão sempre nos levando ao conceito do passado, a querer murmurar, a querer ficar nesse padrão familiar, nessa estrutura familiar, nessa estrutura que eu aprendi, isso me impede de, opa, peraí, não, Deus é bom. Se está acontecendo isso comigo, por que não comigo? Então, é porque Deus é bom. Deus é bom e Ele tem algo para me dizer. E Deus é tão bom que de todo e qualquer mal, Ele faz um bem. Ele transforma num bem muito superior. Então, eu preciso acreditar. Mesmo que eu esteja passando por uma noite escura, por um momento que eu não consigo ver uma luz no fundo, no final do túnel. Mesmo que eu não consiga entender, mas eu vou pôr guarda na minha boca, não vou murmurar, não vou reclamar e vou saber que Deus tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. Né? Que é o sonho, as fantasias, as enfermidades, os acidentes e o coincidente tornam-se mensagens potenciais. Tudo está querendo dizer de Deus. Primeiro que tudo, o encontro com o céu se constitui, na verdade, em uma derrota para o ego. Porém, com perseverança das trevas, nasce a luz. A pessoa depara com a unidade imortal, que fere e cura, que derruba e ergue, que engrandece e apequena. Em uma palavra, com a unidade que torna a pessoa como um todo. Os sonhos de explosões, né? Aqui ele vai falar o seguinte, que os sonhos, quando a gente começa a ter sonhos de guerra, de explosões atômicas, de enchente, de chamas, de catástrofe, corresponde a uma fase desse drama de Jó. Que o drama de Jó, o livro de Jó, pode sim ser visto como um sonho, uma mensagem do inconsciente. O inconsciente dizendo que conteúdos do inconsciente estão vindo à superfície e eu preciso saber lidar com isso. Preciso saber que eu estou num momento, se eu estou com sonhos como assim de uma enchente, que eu estou no meio de uma água e que essa água é escura e eu não vejo o que tem acontecido ali, mas eu percebo que existem monstros marinhos nessa água. Todo esse tipo de sonhos, de pesadelos, eles indicam conteúdos do inconsciente querendo vir à tona. E esses conteúdos do inconsciente eu preciso ter uma força espiritual para eu suportar conhecê-los. No livro de Jó a gente começa a ver Deus falando sobre os monstros marinhos que ele fez. E Deus está falando dele, né? Ele criou esses monstros marinhos. Tem coisas aqui que a gente precisa dar um passo mais de maturidade, porque a criança não consegue enfrentar esses medos. E aqui, só para fechar, porque já está dando uma hora, o Eliú, o quarto a falar dos amigos de Jó, e ele fala assim que ele é o mais novo, né? Que ele ouviu todos falando e agora chega a vez dele, e 4 é um número da perfeição, né? Da cruz, né? A cruz é um 4.
E quando ele fala o mais novo, ele está querendo falar dessa novidade que vem também, psicologicamente falando. Ora, Deus fala de uma maneira ou de outra, e não presta atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem nos seus leitos. Tá aqui esse amigo dele, o mais novo, está falando do poder dos sonhos. Deus fala de várias maneiras, principalmente com sonhos. Olha, presta atenção no que você tem sonhado. Isso está em Jó 33, eu acho que é Jó 33, 14 a 19. Por meio de sonhos, das visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormem nos seus leitos. Então abre os ouvidos dos mortais e os assusta com suas aparições. Isso para desviá-lo do pecado e livrá-los do orgulho. Para salvar-lhe a alma da cova e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é corrigido o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados. Esse amigo de Jó, realmente, ele falou certas coisas aqui que a gente precisa ler várias vezes, né? Que Deus fala de todas as maneiras, mas fala muito através de sonhos. Deus manda mensagens, e principalmente desses sonhos de catástrofe, de tudo, muitas vezes Ele permite que isso venha para nos livrar do orgulho. Depois vocês leem essa parte. Leiam. Essa é uma tradução da Bíblia de Jerusalém. É isso mesmo. É Jó 33, que é a fala desse amigo. Deus fala de um modo e depois de outro, e não prestamos atenção. Deus vai falando, vai mostrando. Não quer ouvir? Deixa com que conteúdos do inconsciente venham à consciência, a gente entra num sofrimento terrível, porque nós não quisemos escutar nos primeiros chamados, e aí ele vai falando de um jeito, vai falando do outro, não escuta, não quer mudar, tá orgulhoso, tá soberbo, tá muito cheio de pecados, mas mesmo assim tá achando que é o bambambam, vamos pro sofrimento. Esse é o amor de Deus, porque é melhor você sofrer aqui e ter a vida eterna, do que não sofrer e ir pro inferno. Ok? Ai, gente, é um conteúdo denso, né? É denso mesmo. Mas esse livro é maravilhoso também. Maravilhoso. Muito obrigada. Nem vou perguntar se tem perguntas a fazer, porque eu não tenho como responder agora, mas vou abrir uma caixinha. Quem quiser pode me procurar. Dá medo sim. Dá medo. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Isso foi dito pelo discípulo amado, por João, na epístola de São João, 1 João 4. O perfeito amor lança fora todo medo. E é por isso que nós precisamos, né? Quando a imagem da cruz é assim, abre o cardíaco. Jesus abriu o cardíaco, né? Ele estava todo ali amor, estava toda ali doação. Né? Abrir os braços significa abrir para amar. Então, a nossa capacidade de amar precisa ser expandida. E nós só conseguimos expandir a nossa capacidade de amar
quando nós nos submetemos a Deus, quando nós confiamos a Deus, quando nós esperamos, quando nós acreditamos, quando nós temos fé, quando nós temos esperança. Por isso que no livro de Jó, a virtude teologal é a esperança. Porque espere, tenha esperança de que a vida não é só sofrimento. A vida não é só isso, vai ter coisa boa. Não há, minha mãe fala, né? Não há sofrimento que sempre dure, nem bem que nunca acaba. Então não há esse sofrimento que não vai passar. O sofrimento vai passar. Mas o que importa é essa confiança, essa entrega a Deus. É essa disposição de querer aprender com Deus, de querer servir a Deus, de querer santificar, de querer estar separada para servi-lo, que nada é mais importante do que servir a Deus, do que temer a Deus, do que estar seguindo os seus mandamentos. Pois é, dá medo mesmo. Mas vamos em frente, vamos juntos que o corpo de Cristo vence, né? O corpo de Cristo, junto, nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo e que nós podemos acessar essa dimensão cósmica, porque a vinda de Jesus não é uma questão que só aqui para nós que teve efeito. O cosmo inteiro foi organizado com a vinda de Jesus. E quando nós acessamos essa dimensão na nossa alma, que é o self, nós acessamos esse cosmo. Gente, maravilhoso. Obrigada. Obrigada, trem lindo. Então, gente, fica com Deus e vamos para a próxima. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Um beijo. Tchau.